Olá pessoal, vamos determinar, eu trouxe o problema resolvido, tá? Porque o tempo aqui é curto. O volume do elipsoide de revolução gerado pela rotação da elipse 25x² mais 9y² igual a 225 em torno do eixo y. Então primeiro vamos escrever a equação da elipse e fazer o gráfico. A equação é 25x² mais 9y² igual a 225. Então a primeira coisa você divide pela constante, 225. 25 dividido por 225 vai ficar sobre 225, né? Divide 225 por 25, dá 9. Então vai ficar x² sobre 9. Divide 225 por 9, dá 25. Então vai ficar y² sobre 25, igual a 1. 225 por 225 dá 1. Essa aqui é a equação da elipse com centro na origem. E veja lá, o número maior dos dois denominadores é 25. Esse aí é o a², é o eixo maior. O eixo menor é sempre o menor número. E se o eixo maior está sob, né, o y², significa que o eixo maior está no eixo y, porque é uma elipse dessa forma. Veja, x² sobre b2 mais y² sobre a2 igual a 1. Então o a² é 25, a é 5, o b² é 9, b é 3, raiz de 9 é 3. Veja a elipse. Eu vou te mostrar ela aqui. Veja ela aí. Olha a elipse aí. Então, o eixo maior, ele está sobre o eixo y. Ó, a mais a, 2a é 10. B mais b é 6. Eixo menor sobre o eixo x. E ele disse no problema que a rotação é em torno do eixo y. Então a elipse vai girar em torno do eixo y. Aí vai formar essa figura aqui, ó. Parece uma abóbora, não parece? Olha lá. Uma elipse girando em torno de um eixo, certo? Vai formar uma figura parecida com a bola de futebol americano. Ou se ela for bem achatada e mais curta, parecido com uma abóbora chata, que é mais ou menos o formato da Terra. Beleza? Então aqui, ó, se vai girar em torno do eixo y, o intervalo de integração é de menos 5 até 5. Então vamos lá. Continuando. Então você viu a elipse. Então agora, como o eixo de rotação é o eixo y, você deve isolar x em função de y. Então vamos pegar a equação dada, vamos isolar x. 25x² é 225 menos 9y². O 25 passa dividindo, x². Agora eu quero x, então tem que extrair a raiz quadrada dessa fração. Aí vai ficar como? Em cima fica a mesma coisa. Aqui não é 25, raiz quadrada de 25 não é 5, passa para fora 5. Mas 5 onde? No denominador. Quer dizer que é 1/5. 1/5 raiz quadrada desse binômio. Essa é quem? Essa é a função de y. É 1/5 raiz quadrada de 225 menos 9y². Então eu preciso de uma função de y, por quê? Porque o eixo o intervalo de integração é no eixo y, valores de y. Agora a fórmula do volume. A fórmula do volume, o volume de um sólido de revolução, de um sólido em geral, é π integral de a até b da função ao quadrado dy. F de x dx ou f de y dy. No caso aqui é f de y, certo? Então eu vou substituir essa função aqui elevado ao quadrado. Então olha aí embaixo. Π integral de menos 5 a 5, te mostrei lá na elipse, no eixo y. Qual que é a função? 1/5 raiz de 225 menos 9y². Está ela aqui, elevada ao quadrado. Então observa que esse 1/5 vai ao quadrado, vai ficar 1 sobre 25. E aqui, como é raiz quadrada, esse radical desaparece. Então vai ficar assim, ó.
vai ficar integral de menos 5 até 5, de 1 sobre 25, tirou o radical. É essa função que nós vamos integrar. Então observa aqui, quando você tem uma constante multiplicando um valor que vai ser integrado, essa constante pode vir para fora da integral. Então 1/25 multiplicado por π, π já está lá, né? 1 vezes π é π sobre 25. Então π sobre 25, integral desse valor aqui. Quanto que é a integral de 225? Integral da constante é a constante vezes a variável, 225y, que a variável aqui é y, menos 9y ao cubo sobre 3, porque soma 1 ao expoente e divide pela soma, lembra? 9y ao quadrado, 9y ao cubo dividido por 3. A soma que deu no expoente é o que vai dividir embaixo. 9 dividido por 3 é 3. Então qual é a função de menos 5 a 5? Te lembrando que esta função que está aqui, eu fiz esse retângulo aí para te evidenciar que essa função é a função f grande de y. Ela é a integral da outra, que vai ser integrada de menos 5 até 5, ou seja, de a até b. Lembrando que aqui é a e aqui é b. Pelo teorema fundamental do cálculo, como é que calcula isso aqui? É o f de b menos f de a. Quem é o b? Não é 5? Quem é o a? Não é menos 5? Então é f de 5 menos o f de menos 5. Eu vou calcular separado. Vamos lá. F de 5. Substituindo ali. Então vai ficar π sobre 25, que multiplica 225 vezes o 5, que é o y, estou substituindo por 5. Menos 3 vezes o y, que é 5 ao cubo. Isso aí dá 1.225, 375. Essa diferença dá 750 π sobre 25. 750 dividido por 25 dá 30. 30 π. É o f de 5. Agora vamos calcular o f de menos 5. O f de menos 5 substitui o menos 5 lá naquela função. Então vai ficar π sobre 25. 225 vezes o menos 5, a ele aqui, menos 3 vezes o y, que é menos 5, ao cubo. Esse produto dá menos 1.225. Negativo ao cubo dá negativo, vezes negativo positivo. Aqui vai dar 375. Essa diferença dá menos 750 π sobre 25. 750 por 25 dá 30, menos 30 π. É o f de menos 5. Mas não é f de 5 menos o f de menos 5? Então o volume vai ficar como? O volume vai ficar o f de 5 menos 30, 30π, menos o f de menos 5, que é menos 30π. Menos, menos, mais. O volume é 60π unidades de volume. Esse valor aproximadamente, colocando π com um valor aproximado aí, com 3 casas, dá aproximadamente 188,5 unidades de volume. Então, se aquela elipse estivesse, por exemplo, em centímetros lá no gráfico, seria aproximadamente 188,5 centímetros cúbicos o volume daquele elipsoide de revolução. A vantagem do vídeo é que você volta, você vê os passos que eu dei, você percebe tudo que foi feito, e se tiver alguma dúvida, acessa lá o canal e fale conosco. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Um abraço.